Saúdo-vos com a santa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Bem-vindos à Escola Bíblica Dominical. Lição 7 para o dia 16 de agosto de 2020. Assunto da lição: Cristo é a nossa reconciliação com Deus. Lemos em Efésios capítulo 2 e versículo 14: porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e, derribando a parede de separação que estava no meio. Na verdade, ao morrer na cruz do Calvário, Cristo reconciliou os eleitos, desfazendo a inimizade entre Deus e os homens. Deus estava em Cristo, reconciliando o mundo consigo mesmo. Essa é a boa nova do Evangelho, que tem sua consumação no Calvário por meio da obra de Cristo. Essa verdade, meus amados, nos mostra que, se outrora o pecador estava numa situação caótica, desoladora e perdida, agora sua condição mudou por causa da obra de Cristo no Calvário. Nele somos instados a propagar o ministério da reconciliação a todos os homens. Somos embaixadores da parte de Cristo e precisamos continuar e conclamar aos seres humanos que se arrependam de seus pecados e sejam reconciliados com Deus. Introdução. Se na lição anterior analisamos o antigo quadro desolador acerca dos gentios, em que o apóstolo Paulo descreveu, nesta lição veremos que houve uma significativa mudança na sequência do capítulo 2. Aqui, no versículo 13, Paulo usa a expressão adversativa, mas agora, para indicar que algo aconteceu e alienou, alterou a situação dos gentios. Ele explica que essa mudança repousa na obra que Cristo realizou, quando disse: vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto. Então, na presente lição, nos dedicaremos e vamos nos aprofundar nos elementos que dão orientações à vitória da mudança fundamental. Ponto de número 1. Cristo desfez a inimizade entre os homens. Isto quer dizer que o exclusivismo religioso criou inimizade entre judeus e gentios. Nesse ponto, veremos o que Cristo fez para dar fim a esse litígio entre os homens. A parede de separação entre os homens que havia, isto trata-se de uma analogia com
as muralhas do templo em Jerusalém. A estrutura da construção revela a exclusividade ou o exclusivismo religioso do judaísmo. Entre o santuário e o átrio, os gentios não podiam adentrar, porque havia uma separação, um muro de pedra com a proibição de acesso aos estrangeiros. O extremismo judaico quanto a esse aspecto levou Paulo à prisão quando ele foi acusado de permitir um grego ultrapassar essa barreira. A derrubada da parede da separação. Aqui está, o apóstolo declara que em Cristo foi derribada a parede de separação que estava no meio. Essa barreira era tanto literal como espiritual, mas por mérito da cruz de Cristo, a divisória foi rompida. Assim, não somos mais forasteiros, mas somos da família de Deus. Temos acesso à presença do Pai e, pelo sangue de Cristo, temos livre entrada no santuário de Deus. O conceito da lei dos mandamentos é um ponto que precisamos compreender, porque a compreensão desse conceito repousa na visão tripartida da lei mosaica moral, a cerimonial e a civil, que, na verdade, são três esferas da mesma lei. A lei civil, de respeito aos israelitas como cidadão. A lei moral, ela permanece em vigor como padrão de conduta, mas não como meio de salvação. A lei cerimonial é citada como sendo a circuncisão, sacrifícios, comida e bebida, dias de festas, lua nova e sábados. Esses ritos identificavam a posição do povo judeu diante de Deus e demonstrava a hostilidade deles para com os gentios. A revogação da lei dos mandamentos. Agora, podemos ver que a eliminação das barreiras que dividiam judeus de gentios se deu pela revogação da lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças. Essa revelação não contradiz o que Jesus disse: não vim para revogar, mas vim cumprir a lei, visto que, ao entregar seu corpo para ser sacrificado, Cristo cumpriu a lei, oferecendo-se como sacrifício em favor de ambos os povos. Desse modo, a revogação aqui aludida é a da lei cerimonial, que resultava em separação entre judeus e gentios. O ato de Cristo, oferecido a Deus em cheiro suave, aboliu a necessidade dessa ordenança e
o ritualismo, e assim a inimizade foi desfeita. Portanto, a obra expiatória da cruz de Cristo retirou a barreira que existia entre os povos e aboliu as ordenanças que eram agentes da inimizade entre judeus e gentio. Ponto de número 2. Pela paz, Cristo fez um novo homem. A partir da expiação na cruz, a paz foi proclamada, e de ambos os povos, judeus e gentios, Cristo fez uma nova humanidade. O conceito bíblico de paz deixa bem claro quando, de forma geral, a paz é a descrição de boas relações, do fim de um conflito, do estado de tranquilidade e de uma qualidade espiritual. Na passagem em apreço, o apóstolo Paulo ressalta a paz conferida por meio de Cristo. Sua morte na cruz desfez a nossa inimizade com Deus e como os homens, tornando possível a reconciliação entre ambos e promovendo assim a paz. Cristo é o motivo da nossa paz. Com certeza, Paulo declara que Cristo é a nossa paz, e essa expressão aponta para uma conotação mais profunda, pois Cristo não é apenas o autor da paz, mas literalmente a nossa paz. Isso implica o conceito de comunhão espiritual, ou seja, Cristo habita em nós, sendo Ele mesmo a nossa paz. Desse modo, essa paz repousa na Igreja, entre o crente e Deus, e entre judeus e gentios. Agora, um único povo em Cristo Jesus. A nova humanidade formada pela paz. Esta é uma humanidade bem gerada, porque Cristo uniu os povos que outrora esses povos se hostilizavam para criar em si mesmo um novo homem, fazendo a paz. Essa unidade não foi o resultado de algum acordo firmado entre os homens, ela foi realizada em si mesmo, ou seja, o único modo possível era em Cristo, e por meio de Cristo, a partir desse ato, surge uma nova humanidade, a saber, a Igreja, onde não há circuncisão, nem incircuncisão, mas sim o ser, uma nova criatura. Foi Cristo quem criou esse novo povo, fazendo a paz. Nele, as desigualdades foram eliminadas, a acepção de pessoas desfeita, a etnia e a classe social desapareceram. Portanto, a paz conquistada por Cristo possibilitou a comunhão com Deus e a união entre os povos. Essa nova humanidade tem paz com Deus e uns com
os outros. Ponto de número 3. Pela cruz, reconciliados com Deus num corpo. E isto quer dizer que o ministério da reconciliação desfez a inimizade entre o homem e Deus, bem como entre os homens. Essas dádivas foram possíveis por causa do sacrifício expiatório de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo na cruz do Calvário. Cristo se fez maldição por nós. Isto quer dizer que ser condenado à morte de cruz era um sinal de maldição e de profunda humilhação. O réu era açoitado por um chicote de várias tiras de couro e também era acompanhado de chumbo ou ossos nas pontas. Em seguida, eram abrigados e se mantinham, teriam que carregar publicamente a sua cruz com obrigatoriedade até ao local da execução. Por essas razões, a cruz era escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Apesar disso, Cristo suportou a afronta, levou a nossa culpa, entregou seu corpo para a crucificação e se fez maldição em nosso lugar. Reconciliados pela cruz de Cristo, significa que foi o sacrifício vicário de Cristo na cruz e sua consequência vicária sobre a morte. Ele foi vitorioso que possibilitou nossa reconciliação com Deus e com os homens. Nessa perspectiva que Cristo é a nossa paz, que pela sua carne um novo homem foi criado fazendo a paz e que também evangelizou a paz a vós, proclamando ao mundo as boas novas da cruz. A mensagem da cruz apregoa a paz entre Deus e os homens, isto é, o ministério da reconciliação. Reconciliados na cruz em um corpo. Podemos entender que o apóstolo Paulo reforça o propósito de Cristo foi o de reconciliar ambos, judeus e gentios, com Deus em um corpo. A ênfase aqui recai sobre a inimizade existente na vertical, isto é, entre os homens e Deus. Aqui no versículo 14, o destaque era a inimizade horizontal, quer dizer, entre os judeus e os gentios, de forma que a reconciliação deve ser duplamente compreendida. As duas inimizades foram desfeitas quando Cristo levou nossos pecados no madeiro. A ira de Deus, que por causa dos pecados estava sobre nós, foi cravada na cruz. Assim, a reconciliação foi concretizada pela cruz, gerando um novo povo num único corpo, a família de Deus, a saber, a Igreja de Cristo. Sendo assim, o ministério
da reconciliação. Ao restaurar a comunhão, estabeleceu a Igreja, a nova família de Deus. Portanto, concluindo, em obediência ao plano divino, Cristo cumpriu as demandas da lei na cruz. Em seu sacrifício, derrubou as barreiras e aboliu as ordenanças cerimoniais que serviam de divisão. Por meio da paz conquistada no madeiro, desfez a inimizade, criou uma nova humanidade e a reconciliou com Deus. A partir dela, formou um novo povo, a saber, a Igreja, o corpo de Cristo. Portanto, vamos participar da escola dominical. E para que você entenda melhor esta palavra, assista outras explicações em outras lições que temos neste canal.